Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Xícara Literária. Se é a sua primeira vez, se inscreve, deixa seu joinha. Se gostar, assiste aos outros vídeos, viu, gente? Fica à vontade. Comentem, me indiquem livros, que eu gosto muito quando vocês me indicam livro também. E a todos vocês que estão sempre aí comigo, muito obrigada pelo carinho de coração, tá? E, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Gente, nesse vídeo eu vim falar desse livro, vocês já viram aí na capa e no título, que acho que é o livro que deve ter mais resenha aqui no YouTube. É um clássico dos clássicos dos clássicos, mas eu quis vir falar sobre ele assim mesmo estando batido, mesmo todo mundo já tendo falado, porque é um livro maravilhoso demais, gente, pra gente não fazer vídeo. Tá? Então, assim, não é assim uma resenha, eu vou falar um pouquinho sobre ele e dar a minha opinião, né, sobre aquela polêmica toda que envolve o livro. E quis também vir falar para vocês que é de uma leitura coletiva. Quero convidar também quem quiser, ainda dá tempo, tá? Tá aqui o livro. Dom Casmurro Machado de Assis. Essa minha edição é da editora Príncipes. Eu tô amando essa editora, gente. Então, é de uma leitura coletiva lá no canal da Janaína Rocha, canal Resenha Sem Sentido. Vou deixar aí para vocês na descrição, tá? E a gente começou em janeiro e durante todo o ano a gente vai ler um livro do Machado de Assis. Ela já tá com o cronograma todo pronto, tá? Tô até atrasada com esse vídeo, esse foi o de janeiro. Em fevereiro estamos lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? E até dezembro aí ela já tem a programação toda. Quem quiser ainda dá tempo, gente. A gente tá no segundo livro ainda, viu? É só entrar em contato com a Janaína. Tem o grupo lá no WhatsApp, que é muito bacana. A gente discute bastante sobre as obras, muito legal mesmo. Então fiquem à vontade aí, quem quiser entrar, tá? Dá tempo ainda. Então eu quis vir falar um pouquinho da minha opinião, porque esse livro, gente, é imperdível. É imperdível. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, deveria ler. É aqueles livros, assim, famosos por ser obrigatório, né? Na época da escola, tinha que ler, a professora mandava ler. Então, tem muita gente que tem um certo ranço, digamos assim, né? Por causa disso. Acabou lendo de má vontade, porque não queria, porque foi obrigado, e não deu aquela atenção que o livro merecia, ou talvez não entendia realmente, né? Igual eu li na minha adolescência, mas não entendi muita coisa, porque é uma linguagem bem diferente, a linguagem da época que ele foi escrito, né? Então, para um adolescente, realmente pode ser um pouco difícil de entender. Então, li agora, depois de tantos anos, e já enxerguei com outros olhos, né? Li com aquele aprofundamento maior, discutindo lá com o pessoal do grupo, enfim. Então, aí já tive outra visão da história, da obra, do autor, né? Gente, esse livro é maravilhoso demais, maravilhoso demais. O Machado de Assis escreve de uma forma tão mágica, dá vontade da gente sair marcando tudo. Engraçado que eu até esqueci, não marquei nada, mas ia ficar difícil, porque dá vontade de marcar tudo, tudo mesmo. O jeito com que ele usa as palavras é assim, é gostoso de ler, é prazeroso da gente ler. Às vezes a gente não entende alguma coisa, você tem que voltar a ler a frase de novo, mas é tranquilo, o livro é fino, os capítulos são bem pequenininhos. Essa minha edição tem 208 páginas. Na verdade não é 208, porque no final tem algumas questões de vestibular, tá? Então a história mesmo tem 198 páginas, tá, gente? Os capítulos são bem curtinhos, um ou outro só, que é um pouco maior, mas a maioria tem alguns capítulos que parecem um parágrafo só, tá? A maioria é bem curtinho, ó. Super tranquilo de ler. Então dá para você ficar parando, voltando, né, pesquisando alguma coisa que precisar. Mas é maravilhoso, a essência dele é incrível, gente. Não dá pra gente descrever em palavras, é difícil até da gente explicar, de tão grandiosa que é essa obra, até pra mim, que sou leiga, digamos assim, na questão da literatura, da questão teórica mesmo da literatura, né? Não entendo, não estudei, não fiz faculdade sobre isso, nem nada.
Então, sou bem leiga. Até para mim, assim, foi uma coisa linda demais. Foi muito maravilhoso, a experiência foi maravilhosa. E eu fiquei encantada. Tô encantada, né, com a escrita do Machado. Estamos aí no Memórias Póstumas, que eu também já tinha lido quando era mais nova, e eu lembro que eu tinha gostado dele, mas eu não lembrava direito a história. E tô amando reler também, tá? Desculpa aí barulhado, tá, gente? Barulho de pássaro, vocês estão ouvindo? Meu vizinho tá mexendo com obra, tem hora que faz uns barulhos aqui, não reparem não, tá? Releve. Então vamos lá, eu vou deixar o livro aqui para não ficar o tempo todo segurando, tá? Vou tentar resumir um pouquinho. A história é sobre o Dom Casmurro, é o Bento Santiago, conhecido como Bentinho, e a história é narrada por ele, é narrada em primeira pessoa pelo personagem, né? O Bento Santiago. E ele apresenta as pessoas da família dele, tem a mãe dele, a Dona Glória, as pessoas que vivem na casa dele, né? Tem o tio Cosme, tem a prima Jacinta, os três são conhecidos como os três viúvos, a mãe dele e esses dois. E tem um agregado, que é o José Dias, que é como se fosse da família. A família colheu e ele acabou ficando lá. E na época que começa o livro, o Bentinho tá com 15 anos de idade. E numa conversa aí, o José Dias lembra a mãe dele, de alguma forma, que ela fez uma promessa que quando ele nascesse, quando ele crescesse, né, se ele sobrevivesse, ela ia entregar ele num seminário, ele seria padre. Por que isso? Porque ela perdeu muitos filhos. Antes do Bentinho nascer, ela engravidou outras vezes e nenhuma gravidez foi para frente. Ela perdeu todos. Então, quando ela engravidou dele, ela fez essa promessa para Deus que se ele sobrevivesse, ele ia ser padre. Então, o José Dias lembra ela disso porque parece que no fundo, ela se arrependeu um pouquinho da promessa, porque ela queria ter netos, né? Queria que ele casasse e só tinha ele de filho. Então, acho que ela estava querendo fingir que tinha esquecido. Aí ele lembra ela, né? E fica aquele impasse, porque o Bentinho não quer ir, porque ele descobre que ele está apaixonado pela sua vizinha, pela sua amiga, que é a Capitu. A Capitu tinha 14 anos, ele tinha 15, a Capitu tinha 14. A maneira com que ele apresenta a Capitu, gente, é a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, que vocês já devem estar cansados de ouvir. Mas é muito bonitinho, muito puro, muito pura a maneira com que ele falava dela. Deixa eu achar aqui. Ó, como ele fala um pouquinho da Capitu. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, desculpem, gente, e enérgico. Uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. É lindo demais, gente. É linda a maneira dele escrever. Então, ele descobre que, ele, né, além da amizade, ele tá apaixonado pela Capitu e que ela também gosta dele. Só que ele tem que ir pro seminário, né? E eles tentam inventar algumas coisas, a Capitu ajuda ele a bolar alguns planos para ele não ter que ir, mas acaba que nenhum funciona. E não tem jeito, ele vai pro seminário. No seminário, ele faz um grande amigo, que é o Escobar, se torna o melhor amigo dele. E ele confessa pro Escobar um dia, né? Ele confia nele, que ele não foi feito para ser padre, que ele não nasceu para isso. E o Escobar também acaba confessando também que ele também tá ali, mas ele não quer ser padre também. Enfim, os dois ficam muito amigos. E o Escobar que dá a ideia que realmente vai funcionar para ele sair. Ele fala com ele, olha, sua mãe fez uma promessa, mas ela tem que fazer com que alguém vire padre, não precisa ser você. Então, pode ser outra pessoa, sua mãe pode adotar, digamos assim, outra pessoa, né? E entregar para o seminário, né? Ela tem que entregar um padre para Deus, não precisa ser você.
E acaba que dá certo, né? A mãe dele arranja lá outra criança, outro jovem, não sei, e coloca no seminário, tirando o Bentinho dessa obrigação, e ele consegue sair do seminário. Então, eu tô bem resumindo mesmo, tá, gente? Não vou ficar dando muito detalhe, não, para não ficar muito grande, porque vocês também já conhecem a história. Então, passa o tempo, né? Tem uma certa passagem de tempo, e o Bentinho já aparece casado com a Capitu, né? Depois de muitas coisas que eles viveram antes. Aquela coisa, a gente não sabia se eles iam ficar juntos ou não. E eles já estão casados, o Bentinho já se tornou um grande advogado. E eles são felizes, né? São felizes ali na medida do possível. A única coisa que falta para eles é um filho, que eles estão tentando engravidar, sempre tentando, e não conseguem engravidar. Um dia, depois de um tempo, depois de muitas tentativas, ela engravida finalmente, né? E ela dá à luz um menino que é chamado de Ezequiel. Acontece o seguinte, aí quando começa a polêmica, né? Que traiu ou não traiu, se a Capitu traiu o Bentinho ou não. O menino vai crescendo, né? O filho deles vai crescendo, e ele tem uma mania, quando ele fica maiorzinho, de imitar as pessoas. Ele imita todo mundo e tal. E quando ele imita o Escobar, o amigo, o melhor amigo do Bentinho, que inclusive se casou com a melhor amiga da Capitu, a Sancha, acabam se casando. Quando ele imita o Escobar, ele fica muito igual o Escobar, muito parecido, os trejeitos dele, a maneira dele andar, dele falar, dele fazer gestos. Todo mundo nota que fica muito parecido, e a Capitu não fica, né, não quer comparação, fica xingando o menino dele, ficar imitando as pessoas e tal. Então isso aí começa a dar a margem de desconfiança. Então, gente, eu vou falar o que eu acho, tá? No finalzinho, se eu acho que traiu ou não. Tem gente que já sabe, o pessoal do grupo já sabe minha opinião. Mas então fica aquela questão. O Bentinho é um advogado muito bom. A história é narrada por ele. Então, durante toda a história, ele faz a gente pensar que a Capitu traiu ele com o Escobar, que o filho é filho do Escobar. A maneira com que ele escreve, né? Ele é um advogado, ele sabe ele usar as palavras e tal. A gente não tem como saber a versão da Capitu, né? Só que ele vai deixando algumas pistas. Machado de Assis foi tão brilhante, gente, que ele deixa pistas tanto para você pensar que ela traiu, quanto para você pensar que ela não traiu. Então, assim, eu acho que um dos livros, se não o livro que mais divide opiniões de todos os leitores. Porque a gente fica com essa dúvida, mesmo você achando que tem certeza. Não, ela traiu, por exemplo. Ela traiu. Tem alguns trechos que, se você ler, você fica em dúvida. Mas será? Não sei se ela traiu. Se você falar, não, ela não traiu, você vai ler e vai falar, não, mas aqui tá parecendo que ela traiu. Então, é brilhante, gente, é brilhante. Não tem como a gente saber, com certeza absoluta, se ela traiu ou não. Tá? Não tem como, porque o Machado de Assis colocou tudo de uma maneira muito perfeita e é indescritível, gente. É difícil de falar, porque foi impressionante a maneira que ele escreveu. Tá? Resumindo aí, a história é essa. Eu queria muito falar isso sobre esse livro para vocês. Inclusive, é o primeiro dos meus 50 livros para ler até os 50 anos, tá? Vou colocar sempre no título aí, esse vai estar 1/50. Quando vocês verem a barrinha 50, vocês podem saber que é porque é dos meus livros para ler até os 50 anos. Esse foi o primeiro que eu li, tá? Então, gente, a minha opinião. Sobre a história eu não tenho mais o que falar, resumindo, foi isso mesmo. Fiquei em dúvida durante a história, na verdade, eu fui achando que a Capitu era inocente. Apesar dele sempre colocar ela, desde novinha, no comecinho, quando ela tinha 14 anos, parece, pelo jeito que ele narra, que ela era uma menina muito pra frente para a idade dela, ela era mais esperta do que ele. Tá? Isso aí tem até um momento do livro que ele fala de uma maneira assim que dá para entender. Que ela era mais esperta, ela era uma mulher, uma menina muito adiantada para a época dela, para a idade dela, né? E ela sempre foi muito esperta, e ela tinha essa consciência do amor dele por ela,
Então eu acho que ela usava isso a favor dela também, tá? Então, mas até um certo momento eu comecei a pensar que não, que ela não ia, nunca ia ter coragem de trair ele. Mas depois que o Ezequiel nasce, o filho dela nasce deles, aí que o Machado começou a plantar as dúvidas aí na minha cabeça, tá, gente? Eu acho, terminei o livro achando que ela traiu ele sim, tá? Acho que traiu. Apesar dele tá narrando, né? A gente vê a versão dele. Eu acho assim, foi tão brilhante, gente, para vocês verem. O livro foi escrito em 1800 e alguma coisa, nem vou me lembrar agora, deixa eu ver se tá escrito aqui. Em algum lugar. Ó. O Machado de Assis nasceu em 1839. Eu não vou me lembrar o ano certo agora, gente. Não vou me lembrar, mas é bem antigo mesmo, tá? 1899. Publicado em 1899. 1899. Então, eu acho assim, eu fico pensando, na época, quem leu também ficava nessa dúvida. Por exemplo, era uma época assim de muito recato, né? Não era permitido muita coisa. Então eu tenho a impressão que na época quem lia achava que a Capitu traiu ele, né? Agora, hoje em dia, por exemplo, vamos ver, aí a gente vê as versões de cada tipo de leitor. Por exemplo, um homem que foi traído um dia vai ler e vai achar que ela traiu, né? Uma mulher que nunca traiu o marido, uma mulher fiel, né, que não concorda com traição e tal, vai achar que ela é inocente. Então eu fico maravilhada com isso, gente, as possibilidades, cada tipo de pessoa com uma vivência diferente vai pensar de uma maneira diferente. Épocas diferentes pensavam de maneiras diferentes. Cada época, quem lia imaginava uma coisa. Então isso é maravilhoso demais, gente. Um autor conseguir fazer isso que ele fez. É muito maravilhoso. Mas voltando, eu acho que ela traiu. Porque depois que ele nasce, ficam assim algumas evidências. Primeiro, essa questão da imitação, né? Que todos falavam que ele imitava muito bem, que parecia muito com Escobar e tal. Isso aí, né? Ficou meio assim. Uma das coisas que pesou mais para eu achar isso foi que a mãe do Bentinho mudou o tratamento dela com a Capitu e com o neto. E com Ezequiel, de repente. Ela passou a não querer eles por perto mais, mudar o tratamento dela com eles, né? Sem explicação. Ele não explicou por que aconteceu isso, ele só falou que ela tinha mudado o tratamento. Então isso aí já planta uma sementinha também na cabeça da gente, né? Por quê? Por que uma avó muda o tratamento? A avó que geralmente é louca com os netos, vai mudar de repente, assim, né? Passar a ignorar o neto? Muito estranho. E ela dava muito certo com a Capitu. Elas sempre se deram muito bem. E de repente ela mudar, por quê? Né? E outra coisa também que me fez pensar foi quando tem chega um certo momento que o Bentinho encosta ela na parede e fala, né, que o filho não é meu, mas ele não cita de quem que ele acha que é filho. Ele só fala que o filho não é dele, né? Ele confronta ela e ela não nega, em momento algum. Ela não nega e parece que ela já sabe de quem que ele tá falando. Que ele tá falando do Escobar. Ela não nega e ela já propõe a separação de cara, né? Ela propõe a separação porque ele tá desconfiado que o menino não é filho dele. Então isso aí eu penso assim, se ela fosse inocente, por que ela ia se calar? Por que ela ia aceitar? Se ela tinha uma vida tão boa, né? Eles tinham uma situação muito boa por causa dele ser advogado. Ele era um bom advogado, eles viviam muito bem. Por que ela ia querer perder isso? Né? Nessa época, isso era importante para a mulher, uma posição, ter dinheiro, né? Ter um marido bem posicionado na sociedade. Ela ia querer perder isso. Se ela fosse inocente, ela ia ficar calada. Né? Isso faz a gente pensar. Então, juntando isso aí, a minha opinião é que ela traiu sim.
tá? Mas é igual eu falei com vocês, cada pessoa que lê vai pensar uma coisa, vai ter uma opinião diferente, vai ver com outros olhos, vai ver alguma coisa que outra pessoa não viu. Então, o bacana de ter lido assim na leitura coletiva é isso. Cada um tem uma opinião diferente, a gente discutia bastante. Então é muito bacana, gente. Mas acima disso, acima dessa questão da traição, do traidor, nessa polêmica que sempre teve, tem vários memes aí na internet sobre isso, muito bacanas. Eu gosto muito de ver. Acima disso, gente, é uma obra-prima, tá? É uma obra-prima. Eu acho que tinha que ser leitura obrigatória. Gente, todo mundo devia ler. Se não gostou, espera passar um tempo, passar alguns anos, leiam novamente, leiam devagar, sem pressa, marquem, façam anotações se precisar. Estejam com a mente aberta para ler, gente, porque não vai ser um tempo perdido, é um livro maravilhoso, tá? O Machado de Assis, nossa, ele conquista a gente assim, não tem como explicar. É uma escrita maravilhosa, é uma escrita maravilhosa. Nossa, eu tô muito curiosa pra gente ler os outros livros. Eu fico sem palavras, gente, porque não tenho o que falar, sabe? Não tem mesmo. Ele é muito maravilhoso e ele era epilético, gente. Não sei se você sabe, tem muita gente que sabe. Que a gente fica mais impressionada ainda. Não sei se aqui tá falando. Ele era gago, isso mesmo. Ele era gago, era muito tímido, né? E era epilético. Ele sofria de epilepsia. Imaginem, gente. Né? E a gente fica dando desculpa para tanta coisa. E ele tinha essa doença e escreveu tanta obra maravilhosa. Gente, isso aqui é para ficar em gerações e gerações e gerações. Porque é incrível demais. É maravilhoso demais, tá? Então recomendo, eu quis vir, né? Sei que já tá batido, todo mundo já ouviu falar, mas nunca é demais indicar essa obra, tá bom, gente? Leiam, leiam, vocês não vão se arrepender, não vai ser um tempo perdido, pelo contrário, tá? Vocês vão se apaixonar pelo Machado, quem ainda não leu, né? Vai gostar demais, eu tenho certeza, é só abrir o coração, abrir a mente e vocês vão amar, tá? Então fica de novo o convite aí para vocês, dá tempo ainda, viu? Estamos no segundo livro ainda, lendo Machado de Assis durante todo o ano aí com a Janaína, lá do canal Resenha Sem Sentido, vai estar aí embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado, obrigada por assistirem até agora. E quem já leu, gente, me contem nos comentários. O que vocês acham aí da polêmica? Traiu ou não traiu? A Capitu traiu o Bentinho ou não traiu? Quero ver da BO aí nos comentários agora. Me contem, viu, gente? O que vocês acharam? Muito obrigada mesmo por terem assistido até agora. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.